Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Motivangelho. Buscarmos motivação para sermos sempre, cada vez mais, vencedores, mais motivados em buscar a vitória em Cristo Jesus pelo seu santo e abençoado Evangelho. E a palavra que vamos partilhar nesse vídeo de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Lucas 4, versículos de 1 a 13, que inicia-se dizendo o seguinte, o título é Provação no Deserto. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu. Passado esse tempo, esses dias, teve fome. E a palavra vai seguir adiante dizendo o seguinte, que a primeira investida, a primeira grande investida do inimigo foi dizer o seguinte a Jesus, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra torne-se pão. Jesus vai rebater essa investida, vai se blindar e rebater essa investida do demônio, citando uma palavra que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, que vai dizer o seguinte, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus, toda palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, o demônio tenta mais uma vez, mais uma investida feroz contra Jesus. E ele leva Jesus a um alto monte. E ali ele mostra para ele, para o próprio Jesus Cristo, as riquezas do mundo, os tesouros da terra. E diz o seguinte, tudo isso me foi dado, tudo isso pertence a mim, e eu darei a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim e me adorares, eu te darei, tudo será teu. Jesus, mais uma vez, blindado e revestido pela palavra de Deus, ele vai dizer mais uma citação bíblica do Deuteronômio. Está escrito, somente a Deus a adorarás e somente a Ele servirás. Somente a Ele adorarás e lhes prestará culto. O inimigo, não se dando por vencido, vem mais uma vez, toma Jesus e leva ele no ponto mais alto do templo lá em Jerusalém. Ali ele vai dizer o seguinte, ou seja, podemos colocar aqui algumas palavras, dizendo assim, bom, já que você está rebatendo com aquilo que está escrito na palavra, então faça o seguinte, também está escrito, Também está escrito. E ele faz a sedução. Atira-te daqui abaixo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, referindo-se ao Salmo 90, está escrito que aos seus anjos ele deu ordens para te sustentar em tuas mãos, para que você não venha tropeçar com teu pé em pedra alguma. Jesus mais uma vez rebate com uma citação bíblica, Deuteronômio, que vai dizer o seguinte, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Antes da gente dar sequência a esse vídeo, eu te faço uma pergunta. Você já pronunciou ou já ouviu a seguinte frase? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Se essa frase te é familiar, ela vem assim de encontro a essa passagem bíblica. Porque Jesus ele estava em oração. E qual foi a consequência da oração? Não exatamente consequência da oração, mas algo que apareceu, algo que surgiu para que ele não tivesse a intimidade com Deus pela oração. E talvez seja o que aconteça contigo, comigo, com cada um de nós, à medida que nós queremos nos aproximar de Deus pela oração, aparecem coisas que, se a gente não estiver firmes em Deus, pela nossa fé, pela fé que Deus realmente faz brotar em cada um de nós, a gente acaba arrefecendo, a gente acaba desistindo, a gente acaba recuando, porque parece que quanto mais se aproxima de Deus, quanto mais buscamos a Deus, parece que a tempestade ela aperta um pouco mais o passo. Outra citação bíblica, que nós podemos ver isso claramente, encontra-se no Evangelho de Mateus, que em dado momento, Jesus fala com os discípulos, olha, entrem no barco, vão para outra margem do rio, enquanto eu fico aqui despedindo a multidão. E pela quarta vigília da noite, ou seja, aquele breu todo lá no mar, o mar agitado, aqueles ventos, aquelas ondas todas,
E de repente Jesus vem ao encontro deles caminhando sobre as águas. E a palavra é muito clara, vai dizer o seguinte, que em dado momento eles estavam tão nervosos, tão preocupados e com medo mesmo de tudo aquilo que estava acontecendo ali, à deriva no mar. Em dado momento aparece aquele vulto caminhando sobre as águas, então alguns deles começam a gritar em pavoroso, aquela coisa toda, aquele nervoso, aquele medo todo, vai dizer, ó, é um fantasma, é um fantasma. E é exatamente um pouco do que a gente acabou de dizer referente à frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou seja, antes de eles estarem ali na escola apostólica, eram apenas meros pescadores, homens simples do dia a dia, que não tinham nada assim de grande expressão em suas vidas. Claro, eram temerosos, eram tementes a Deus, mas não a tal ponto de depois de terem entrado na escola apostólica, na formação dada por Jesus Cristo. Até então eram homens simples, simplesmente cumpriam suas tarefas diárias como pai, como filho, como empregado, como empregador, de pescar, de vender e levar a sua vida. Mas depois que eles começaram a ir ao encontro de Deus, porque Jesus, nessa caminhada apostólica, uma das coisas que Jesus mais lhes ensinou, principalmente muito mais do que por palavras, mas pelo exemplo, era a vida de intimidade com Deus, de subir o monte, de se despojar, de se entregar completamente à vontade do Pai pela oração, pela intimidade com Deus, pela aproximação com Deus. Então os apóstolos foram aprendendo essa dinâmica desse aproximar-se de Deus pela oração. Quanto mais estavam rezando, quanto mais eles estavam orando, eles estavam mais se aproximando de Deus. E o interessante é que nessa passagem bíblica em Mateus, vai falar que quando todos ali, naquele medo, naquele temor todo, suspeitando que fosse um fantasma, gritando que fosse um fantasma, Jesus vai dizer, então tenho medo, sou eu. Aí Pedro, de certa forma mais corajoso entre eles, né? Pode dizer assim, ele vai dizer, ó, mestre, se és tu, ordena que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse, vem Pedro, pode vir. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Só que à medida em que ele se aproxima de Jesus, a palavra é muito clara. Vai dizer que quando ele começou a caminhar e se aproximou do mestre, o vento, que já era forte, redobrou a sua força. As águas ficaram mais tumultuosas, mais agitadas, ao ponto que Pedro começou a desfalecer e afundar. Mas, divinamente inspirado por Deus, ele gritou socorro. Ele diz, mestre, salva-me, Senhor. Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e salva ele daquela situação. Então nós temos que entender o seguinte, quando a gente sempre fala, ou de repente já ouviu dizer, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, entenda da seguinte forma, com um olhar divino, com uma ótica positiva dessa realidade. Entenda, quanto mais você se aproxima da sua vitória, o vento se torna um pouco mais forte. Quanto mais você se aproxima de Deus, forças contrárias não querem que você alcance a sua vitória. De repente é o que você vive em família, na sociedade, no seu âmbito profissional, social, particular, pessoal, enfim. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você se dedica em buscar a Deus, mais parece que os ventos se tornam mais fortes. Parece que as águas ficam mais tumultuosas, mais turbulentas. A tribulação parece que vem com maior força. Mas entenda, São Paulo vai nos alertar justamente quanto a isso. Na carta de São Paulo, capítulo 6, ou seja, carta à comunidade de Éfeso, ou seja, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 seguintes, especificamente versículo 12, São Paulo vai dizer exatamente o seguinte, não é contra homens de carne e de sangue que temos que lutar. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então entenda, por que esse combate todo? O inimigo sabe que se você perseverar, como o próprio Cristo vai dizer no Evangelho, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas o próprio Cristo também nos alerta, coragem, no mundo havereis de ter muitas tribulações, porém, coragem, eu venci o mundo. Mas você pode se perguntar, mas por que você está falando tudo isso? É um combate espiritual? Tudo bem, mas de onde é que originou-se esse combate, essas investidas do inimigo? É de hoje? Não, não é de agora.
Segundo os grandes estudiosos, os conhecedores, os exegetas, aqueles realmente bem conhecedores da palavra, que vivem realmente do estudo da palavra e entram um pouco nesse âmbito espiritual, nos mostram algo muito interessante, que no princípio de tudo, na criação de tudo, quando Deus revela o seu plano de salvação, que iria criar o homem, e que esse homem teria liberdade de escolha, de estar em Deus, de voltar-se para Deus, ou não, livremente, a partir do livre-arbítrio. Veja bem, os anjos diante dele, porque foram criados para adorar a Deus e servir a Deus, ao Ser Supremo, Deus Todo-Poderoso. Os anjos foram criados para adorar e servir a Deus. Então Deus começa a revelar aos anjos, naquele momento ali, que criaria o homem e que esse homem seria limitado, seria falho, que poderia pecar, cair, se afastar de Deus, mas que a incumbência aos anjos era de reconduzir a humanidade, o ser humano, a Deus. Até então, o inimigo não era o inimigo ainda, era o anjo de luz, Lúcifer. Até então ele não tinha se rebelado contra Deus. Só que quando Deus chegou no ponto de dizer que ele se faria presente entre os homens, nascido de uma mulher, ao inimigo, nesse momento, diz, olha, aí não dá para aceitar. Um Deus imenso, que fui criado para adorar e servir, se tornar como um homem, semelhante ao homem em tudo, claro, exceto no pecado, semelhante ao homem em tudo, e ter que adorar e servir ao homem, não dá. Não foi aceita essa proposta de Deus. Segundo, os historiadores, os conhecedores, os estudiosos, dizem que foi nesse momento em que houve essa grande rebelião, a rebeldia de Lúcifer e outros anjos por ele comandado, que se rebelaram contra Deus. A inaceitação do plano salvífico de Deus, de vir até nós como homem, se fazer tão pequeno, tão simples, totalmente semelhante a nós, exceto no pecado, em tudo semelhante ao ser humano, exceto no pecado. Então, segundo os conhecedores, é que nesse momento o inimigo se rebelou contra Deus. E aí você vai ver o complemento dessa história lá em Apocalipse 12, que vai dizer o seguinte: houve uma grande batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram que combater contra o demônio, porque se tornou demônio, porque se revoltou, se rebelou contra Deus e foi expulso. Ele e todos os seus outros anjos foram expulsos do céu. E aí ele começa nessa investida contra o ser humano. Tanto que lá no paraíso, nossos primeiros pais foram seduzidos pelo demônio. Por quê? Eles sabendo que se o homem se encontrar com a vontade de Deus, alcançará essa maravilha, essa delícia de vitória eterna. Caso contrário, o homem não leve a termo, não vá até o fim nessa perseverança em buscar a vontade de Deus, de se reencontrar com Deus, a condenação seria eterna. Por isso, ele chega no homem, Jesus, 100% Deus, mas 100% homem, e tenta, para que Jesus não chegue até o fim da sua missão, para que Jesus não leve a termo realmente, ou seja, de cumprir a ordem do Pai, que era o quê? De que ele fosse obediente até a morte e morte de cruz, para nos trazer a salvação, para ser para nós a redenção e nos levar novamente ao Pai. Então o inimigo começa sempre nessa de tentar, para nos tirar do caminho, nos tirar da direção que Deus nos chama. Para um pouco e pense. Por que que o inimigo muitas das vezes se levanta ferozmente contra você? Porque ele sabe que o caminho que você está trilhando tem nome. O caminho, a verdade e a vida tem nome. É Jesus, o Senhor. Então ele sabe que se você perseverar, ele sabe que se você persistir, ele sabe que se você não desistir, não só para você, mas muitas outras pessoas alcançarão a vitória em Cristo Jesus. Você entende o porquê que o inimigo tem ódio de cada um de nós? E essa luta é ferrenha, é muito mais espiritual do que física, carnal? Então o inimigo tenta de todas as formas não nos permitir alcançar a vitória que o próprio Cristo já decretou, já selou na cruz por mim e por você. Então ele faz de todas as formas, maneiras possíveis e inimagináveis para que a gente saia do caminho,
para que a gente não siga no caminho, mas comece a pegar atalhos e até mesmo desistir da vitória reservada para mim, para você, para cada um de nós, como vai falar São Paulo. Combati o bom combate, guardei a fé. Estou pronto agora para receber a coroa da vitória reservada a mim, porém não só a mim, mas a todos aqueles que perseverarem nesse servir a Cristo Jesus, a coroa da vitória. Então ele sabe que ele já é um derrotado. Então, o papel dele é o quê? O Evangelho vai dizer, o papel do inimigo vindo a esse mundo não é para outra coisa senão para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele, até porque ele é o pai da mentira. Então ele vai caçar de todos os meios, todas as formas de, ao perceber a sua perseverança, a sua dedicação, a sua entrega, a sua busca e a eminência de você alcançar uma grande vitória em Cristo Jesus pela sua perseverança, ele vai fazer de tudo para que você desista. São Pedro também, na sua carta, a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer exatamente o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, está ao vosso redor como um leão a rugir, rugindo ao vosso redor, buscando a quem devorar. Então, amados, é muito claro. Infelizmente, tem pessoas e pessoas. Algumas que negam, querem negar a existência do demônio e dizer que não existe, que é simplesmente uma força, algo contrário, que é algo da mente do ser humano, mas não. O próprio Cristo sentiu na pele a tentação do inimigo. E ele tentou Jesus, e no versículo 13, capítulo 4 de São Lucas, no versículo 13 vai dizer o seguinte: depois de ter tentado por diversas formas, e principalmente por essas 3 tentações, e não logrou êxito, no versículo 13 vai dizer o seguinte: vendo que não conseguiu, nesse momento, ele se afastou de Jesus, porém, para voltar em outra ocasião. E o que ele faz? Lá no Getsemane, ele tenta Jesus, a carne humana de Jesus, de desistir da caminhada. Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Só que o lado divino vence sempre. Contudo, se faça a tua vontade e não a minha. De repente seja a tua situação. De repente o que você está vivendo. O que nós estamos passando. De repente são situações que a gente queira até desistir. Seja da família, de um filho, de uma filha, de um ente querido, desistir de um emprego, desistir de repente dos teus sonhos, uma faculdade, um bom emprego que você sonhou tanto, mas que você está vendo tantas dificuldades, tantos empecilhos, de repente você pensa em desistir. Faça isso não. Persevera, persevera e muda esse contexto dessa frase. Em vez de dizer, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, diga assim, quanto mais eu rezo, mais próximo da minha bênção eu estou. Pode ter certeza que está perto. Tem até outra frase, muito conhecida e popularmente, né? Que diz o seguinte: não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Se estão te apedrejando, se estão te perseguindo, se as águas estão tumultuosas, se os ventos estão fortes, contrários como os discípulos enfrentaram, os ventos eram contrários. De repente, se o vento está sendo contrário, está havendo perseguição, injúria, difamação, calúnia, mas você tem perseverado, você tem percebido, mesmo que nas entrelinhas, a graça de Deus, a bênção de Deus, persevera, você está no caminho certo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você acha que o inimigo está satisfeito por você lutar pela sua família? Você acha que o inimigo vai estar de braços cruzados? Não, tudo bem, ela já venceu, ele já venceu, eu não consigo mais dopar o filho, a filha com drogas, com bebida. Já está vencendo, já começou a caminhar para a igreja, já me deu vencido? Não. Meu irmão, minha irmã, estejamos atentos, como vai falar São Pedro. Vigiai, estejais atentos, estejais sóbrios, porque o vosso inimigo, o demônio, está ao vosso redor, como um leão que ruge buscando a quem devorar. Nós temos 24 horas para lutar, para rezar, para buscar, perseverar. O inimigo é como se ele tivesse 25 horas para estar nos rodeando. Mas tenha certeza, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E a cada vitória, entenda, você tem uma vitória hoje, de repente algo amanhã vem um pouco mais pesado. Usa até o exemplo. Quem curte, né, quem gosta de ir para uma academia, quando você chega nos primeiros dias ali,
pega um peso ali de 5 quilos, de 6, de 7, só que gradativamente o seu corpo necessita, para que realmente haja cada vez mais a resistência e o aflorar da musculatura, é preciso exigir mais. A cada passo uma carga mais pesada. A cada passo é uma carga mais pesada. Mas por quê? Porque está tendo resultado. Você está ficando forte, o teu condicionamento físico, o seu preparo físico está cada vez mais potente, está cada vez melhor. E isso vai ser assim também na nossa vida, no cotidiano da nossa vida espiritual. Não tem como ser diferente. A cada passo que a gente dá, o inimigo também não cochila. Porém, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Não desanime, não desista. Ânimo, coragem, motivangelho. Busque na palavra de Deus aquilo que você mais necessita. Busque na palavra de Deus o teu conforto, o teu consolo. Busque na palavra de Deus, como o próprio Cristo, como é que ele resistiu às ciladas investidas do inimigo? Foi rebatendo exatamente pela palavra, porque ele tinha conhecimento, domínio. Ele é a própria palavra de Deus encarnada. Tenhamos essa intimidade com a palavra para rebater, para nos revestir contra as ciladas investidas do inimigo. É preciso termos intimidade com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais força nós teremos para prosseguir. Entenda, só para fechar aqui como exemplo. Suponhamos que tem 10 pessoas em uma sala totalmente escura. E ali essas pessoas, nesse ambiente tudo fechado, tudo escuro, aquele breu, aquelas trevas absolutas, uma pessoa pega o seu telefone celular e liga a lanterna. O que vai acontecer? Instantaneamente. É como que um automático. O que vai acontecer? Todos os olhares vão se voltar para onde? Todos os olhares, querendo ou não, vão se voltar para aquela luz. Ou seja, aquela luz, no meio das trevas, ela passa a chamar a atenção. Aquela luz no meio das trevas ali é um ponto de referência. Ela está sendo visada por todos ali. Mesmo que aquele que ligou a lanterna não perceba o olhar de todos que estão ali. Mas ele está sendo visado. Assim também é na nossa vida. Por isso que quanto mais você se aproxima de Cristo, mais a luz de Cristo emana a partir de você. E a palavra é muito clara. Este mundo jaz nas trevas. Não tem como ser diferente. Quanto mais você vai irradiar, quanto mais você transparecer, quanto mais você exalar essa luz de Cristo, mais olhares estão voltados para você. Por isso que a gente tem essa frase um pouco errada, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por que aparecem essas assombrações, as dificuldades, as perseguições? Justamente por isso. Primeiro, porque a nossa luta não é carnal, é espiritual. O inimigo é muito astucioso. Ele se utiliza de pessoas, de circunstâncias, de ocasiões, de locais, de realidades, para que ele possa, assim, nos atacar. E aí você precisa ter esse entendimento. Sendo assim, sabendo que é dessa maneira, não lute contra quem está do teu lado aí. A tua luta não é contra o homem, a tua luta não é contra a carne. Entenda que por trás desta pessoa, por trás desta situação, tem uma força sobrenatural que você não consegue enxergar. E para lutar contra essa força não tem como ser diferente. Primeiro versículo desse capítulo 4 de Lucas vai dizer: cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto e lá ele foi tentado. Sendo tentado, porém, ele foi aprovado, porque ele foi tentado, resistiu bravamente e foi aprovado por Deus. Porque estava cheio do Espírito Santo. Busque sempre estar cheio. Busque sempre estar cheia do Espírito Santo. Caso contrário, nós não conseguiremos resistir. Para se manter de pé, é preciso estarmos cheios do Espírito Santo. Não tem exemplo melhor. Cheia do Espírito Santo. Ela que foi cheia da graça de Deus. Não teve mulher, não teve pessoa mais cheia do Espírito Santo do que ela. Que ela não foi só cheia do Espírito Santo, ela foi fecundada pelo Espírito Santo. Qual foi a consequência? Evangelho de São João, lá no capítulo 19, versículo 25, vai dizer o seguinte: junto aos pés da cruz de Cristo, de pé, estavam Maria, sua mãe,
Maria, a mulher de Cleofas, e João, o discípulo amado. Por que ela estava de pé diante de todo o sofrimento que ela passou, viu seu filho passar? Por que ela estava de pé? Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Motivangelho. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.